Glórias ao Senhor, a divindade do Senhor Jesus. Jesus é Deus? A Bíblia diz que é. Nós vamos voltar a esse assunto porque a repetição é a base do aprendizado. Vamos começar talvez pelo fim, ou seja, por Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Vejamos. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui está dizendo que o Todo-Poderoso, o Senhor, que há de vir, que prometeu vir, que prometeu voltar, esse é todo-poderoso. E se é todo-poderoso, é divino, é de Deus, é Jeová. Por quê? Os atributos da onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, imutabilidade, pertencem à divindade, pertencem a Deus. E se Jesus tem esses atributos, logo ele é Deus. Porém, algumas religiões não pensam assim. Vamos ver, por exemplo, o que a Sociedade Toda de Vigia diz aqui na sua versão bíblica, versão da Bíblia, tradução Novo Mundo. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus. Aí ele dá uma conotação, dizendo quem está declarando aqui não é Jesus, não é o Filho, não é o Verbo que se fez carne, é o Pai, é Jeová Deus. Aquele que é, e que era, e que vem, o Todo-Poderoso. Quem é Todo-Poderoso? Não é o Senhor Jesus, mas é Jeová Deus. Entendeu? Agora, vamos ver Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Aqui na versão, tradução Novo Mundo, porém, de 1967. Como era aqui, ó. Vamos ver o que diz, o que escreveu, o que está escrito na Bíblia, e aqui também, Hebreus, capítulo 1, verso 6. Mas, ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Aqui está mandando que o Filho, o primogênito, Jesus, o Verbo que se fez carne, seja adorado pelos anjos. Ora, se os anjos recebem a ordenança, são ordenados a adorar o Senhor Jesus, mas nós, então, por essa palavra, os jeovitas adoram a Jesus. Vou reler. Mas, ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ou seja, ao mundo, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Muito bem. Está falando aqui o Pai, adorem. Isso é porque ele é muito superior, ele é divino. Porém, na versão mais atualizada, esta aqui, de 1986, este versículo foi modificado. Como? Vamos lá. Hebreus, capítulo 1, verso 6.
Mas, ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, o Pai diz, e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Uma simples homenagem, não é propriamente uma adoração. Como aquela adoração que Jesus diz, está em Mateus 4,10, ele respondendo a Satanás, vai de Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. Entendeu? Adoração só a Jeová, adoração só a Deus. E se Jesus recebe adoração, como ele recebeu muitas vezes, então ele se colocava na posição de divino. Mas todas as vezes que na Bíblia fala em adoração a Jesus, a sociedade toda dirigia, colocou, recebeu uma homenagem, diminuindo o caráter de adoração, ou seja, para diminuir a divindade do seu Jesus. Porém, em Colossenses 2, versículo 9, eles não tiveram como fazer essa modificação. Não conseguiram modificar. Como diz aqui, ó, Colossenses 2,9. Aqui na versão, tradução Dolman. Está escrito a respeito do Senhor Jesus, porque é nele que mora, ou é nele que habita, corporalmente, toda a plenitude da qualidade divina. Não sobra nada. Ou seja, a onipresença, a onisciência, a onipotência, a eternidade, a imutabilidade estão no Senhor Jesus, são atributos também dele, porque ele faz parte da divindade. Ele é divino. É como está na nossa Bíblia também. Colossenses 2, versículo 9. Eles mudaram apenas uma palavrinha que não quer dizer muita coisa. Quando diz corporalmente, está significando totalidade. Toda, não sobra para ninguém. Porque nele, está falando de Senhor Jesus, veja o verso anterior, habita corporalmente, na totalidade, toda a plenitude da divindade. Não sobra para ninguém. Glórias sejam dadas ao Senhor. E nós partimos agora para o checkmate a respeito da divindade de Jesus, que é Evangelho de João, primeiro versículo do Evangelho de João, que vocês já conhecem de cor e salteado, mas resume tudo a respeito desse assunto de forma explícita, direta, concisa. Diz assim o Senhor na sua palavra, no princípio era o verbo. Bom, antes de todas as coisas criadas, já existia o verbo. É como Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Exatamente o título, o nome que Jeová Deus deu a si mesmo. Eu sou, está em Êxodo 3, verso 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Olha aí, estava com Deus, duas pessoas aqui já é dando uma conotação da trindade. Que o Deus trino, Deus em unidade composta. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e acabou, se estamos conversando. Ele estava no princípio com Deus. Que princípio é esse, pastor? Primeiro versículo da Bíblia, no princípio. O que quer dizer no princípio? Ou seja, antes das coisas criadas, antes da criação do mundo, antes de tudo, diz a Bíblia, Deus criou os céus e a terra. Aqui, ó.
João usou a mesma expressão para dar essa conotação de eternidade ao Senhor, o Verbo que se fez homem. Verbo, palavra, verbo, o Logos, verbo, o Filho, verbo, Jesus Cristo. E lá em João, capítulo 1, verso 14, diz: e este verbo, que era Deus desde o princípio, ou seja, eterno, se fez homem e habitou entre nós. Porém, nem todos aceitam, isso é um direito que assiste a todos, e nós devemos respeitar, e eu respeito, mas temos que expressar a nossa contestação, porque nós não podemos aceitar calados tais heresias. Olha aqui. Veja o que escreveu a Sociedade Torre de Virgínia. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. Tudo bem, era o verbo. Bom, só que ele está dizendo que o verbo, a palavra, o Filho, Jesus, é eterno. Só aqui. E coloca a palavra com inicial maiúscula. Ele está dizendo que no princípio era a palavra, já existia Jesus, e a palavra estava com Deus. A palavra, Jesus eterno, estava com Deus. Então nós temos aí já dois. E a palavra era, eles não aguentaram, não suportaram essa declaração da divindade do Senhor Jesus, onde a Bíblia diz: a palavra era Deus, estava com Deus no princípio e é Deus. Aí eles fizeram o seguinte: olha aí o contorcionismo, viu? A sutileza para adaptar a palavra à crença da sociedade Torre de Virgínia, uma adaptação. Isso é pecado. Eles colocaram, e a palavra com inicial maiúscula era um. Esse um entre colchetes, um Deus. E esse Deus com letra, com inicial minúscula. É uma lambança geral. Uma lambança geral. Primeira lambança. O único Deus que se referindo a Jesus, ele colocou com inicial minúscula. Mas no primeiro coloca maiúscula. Era a palavra inicial maiúscula, mas não é. Coloca a palavra com inicial maiúscula ou minúscula, que vai diminuir a divindade do Senhor Jesus. Não. E toda vez que um termo, uma palavra, um vocábulo está entre colchetes, é um enxerto. Trata-se de um enxerto. Por isso eles colocaram, porque não tem nos originais. Nas diversas cópias das Escrituras, não existe um Deus. E se houvesse também que alguma, como eles dizem, alguma versão esteja assim, está errado. Porque não bate com os outros textos que afirmam a divindade do Senhor Jesus. Aí eles fizeram mudança aqui, mudança lá, mas não pode mudar tudo. Como Colossenses 2, versículo 9, dizendo que nele habita corporalmente toda a divindade do Senhor Jesus. Ô lambança, no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus. Eles colocaram um artigo aqui, definido, estabelecendo, não, esse é o Deus. Esse outro Deus aí, não é o Deus. Olha que coisa mais absurda. Também um enxerto, mas é colocado como se fosse do original. E a palavra era um Deus. Esse Deus menor, inferiorizado, estava no princípio com Deus. Então, se estava no princípio com Deus, estava com Deus antes de todas as coisas criadas. Logo, ele não foi criado pelo o Deus Jeová. E ele diz: todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. Está falando aqui de quem? De Jesus, o Filho. E a parte dele, nem mesmo uma só coisa veio à existência. Logo, aqui está dizendo que ele é criador. Ah, não! O Pai criou Jesus e mandou que ele fizesse todas as coisas. Então nós temos dois deuses. Um Deus que é criador, mas foi mandado. Ele fez tudo, mas não era Deus. Agora, se ele fez tudo,
Então ele é criador também. Amém, igreja? E o que veio à existência por meio dele, ainda está falando desse Deus menor aqui que ele fala, foi a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz está brilhando na escuridão, mas a escuridão não a tem vencido. Então, meus amados, aqui é uma confusão total. Total confusão. Esse Deus menor não poderia ser criador. O Pai teria dado poder ao Filho. Está aí, faz tudo. E o Pai ficou lá, de braços cruzados, esperando o Filho criar o homem, criar o universo, etc. Tal. Mas não é isso que diz a Bíblia. Diz a Bíblia, quem criou foi Deus, está aqui. E está aqui na versão aqui, tradução do Novo Mundo. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Vamos ler. Primeiro versículo, já lemos. Primeiro versículo da Bíblia. Vamos ver lá. No princípio, quem criou? Foi o Deus menor? Aqui diz que Deus mandou que o Filho criasse? Não. Quem criou? No princípio, Deus criou os céus e a terra e acabou, estamos começando. Foi Deus que criou. Deus não terceirizou a criação do mundo. Jesus não é um terceirizado. Meus amados, isso é para a sua reflexão, meditação, discussão. Pense à vontade, pode criticar à vontade, mas essa é a verdade. E a verdade, somente a verdade liberta. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem traz essa verdade, quem trouxe essa verdade, é aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou uma verdade, ele diz que é a verdade, a única verdade. E ele diz: mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Guarde essa palavra no seu coração.